Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima também seja louvada. Amém. Boa tarde, senhores e senhoras, boa tarde, meus irmãos do Brasil, meus irmãos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. E venho de lá da cidade de Anápolis, do interior, de Sousânia. E vim aqui por causa de família. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que não tenho a bibliografia mais atualizada do tema. Aborto, ideologia de gênero, defesa do divórcio, essas coisas. Mas tenho uma referência muito interessante, Ideologia de Gênero, de George Scala. Eu poderia tecer várias considerações aqui a respeito deste assunto que os senhores já dominam. Mas eu preciso ir na essência da coisa. Vamos discutir o que significa a palavra gênero, vamos tocar aí na influência que os homens e mulheres da Terra têm sobre as leis, sobre a distorção no campo da pseudociência, vamos falar aí do financiamento dos grandes bancos, na luta contra a família, tudo isso é muito válido, mas vamos na essência da questão. E qual é a essência da questão? A receita da família está aqui. Se eu pegar a Bíblia dos pastores que estão aqui, por favor, pastores, ergam a mão. Onde estão os pastores? Se eu pegar a Bíblia dos pastores que estão aqui, Deus começa a sua carta magna com a família. Ele inventa a família. Eu pego os profetas, ou mais no meio da Bíblia, ali eu tenho sempre Deus se servindo da linguagem do amor humano, que vem de Deus para falar da relação dele com o seu povo. Nosso Senhor Jesus Cristo quis nascer no seio de uma família. Dos 33 anos que ele ficou em nosso meio, 30 deles quis passar no seio de uma família. Uma das maiores lutas que Nosso Senhor travou, e quando usou a palavra, senhores pastores, foi contra os fariseus. Quando disseram, mas Moisés permitiu ao homem dar uma carta de repúdio à mulher, ele diz, no princípio não foi assim. O que Deus uniu o homem não separe. Ele saiu em defesa da família. Ele citou o plano original do Pai. O primeiro milagre que Nosso Senhor fez para socorrer um casal em dificuldades. Está lá no livro de João, o milagre de Caná. E como é que a Bíblia se encerra no Apocalipse? Com as bodas, o casamento entre o Cordeiro e a igreja. Deus escreveu do início ao fim, na sua carta magna, uma declaração de amor irrenunciável, firme, contundente, a favor da família, a favor da família. E não pensem os senhores, pastores, a psicóloga, os nobres vereadores aqui, que eu venha falar aqui como quem está defendendo a causa de um grupo. Não, estou defendendo as bases da vida daqueles que combatem a família. Todos eles nasceram no seio de uma família. Todos eles só podem falar as besteiras que falam, porque tiveram um pai, tiveram uma mãe. E nós só temos a paciência em conversar, em debater com eles ainda, porque ainda nos orientamos por estes princípios aqui da palavra de Deus, da verdadeira palavra de Deus. Não estou falando de uma distorção de Bíblia que estão fazendo por aí. Não. Ideologia é sempre você querer pegar uma parte e com ela negar o todo. Dos 33 anos que Nosso Senhor passou aqui neste mundo, 30 deles quis passar no seio de uma família. Aqui li muitas coisas terríveis. Nós devemos estar muito cientes de que nós estamos, então, lutando a favor de uma causa linda, a favor da família. Eu não sei a que time que os senhores pertencem. Eu pertenço ao glorioso Botafogo. Respeito os corintianos, respeito os palmeirenses, respeito os que torcem pelo Goiás, pelo Vila, que agora está aí, viu? Como milagres acontecem.
com todo respeito. Agora, os senhores imaginem se os jogadores do Vila Nova começassem a boicotar o time viria a ruínas. Os senhores imaginem se os funcionários de uma empresa começassem a boicotar a empresa, levaria a empresa à ruína. Os senhores imaginem se nós começarmos a boicotar a instituição basilar, a célula da sociedade, que é a família. Nós estamos dando um tiro no pé, estamos dando um checkmate. Então, a defesa minha baseia-se primordialmente na carta magna de Deus, mas se baseia na mera razão humana. Onde é que nós vamos parar se as coisas continuarem assim? E os senhores percebem que não se trata de quaisquer lutas, mas daquela luta inicial. Deus falou para a serpente: eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. E você percebe claramente que é uma luta tão forte, pelas estratégias dos inimigos. Tomaram conta de tudo. Estão na ONU, estão nos bancos, estão nas casas de leis, estão nas nossas igrejas, pastores. Será que eu posso dizer aqui? Será que vão falar em Roma? Será que eu posso dizer que até na mais alta cúpula da Igreja Católica, o inimigo colocou lá os seus tentáculos? Será que serei censurado por isso? Não importa. Pastores, eu vinha na pressa de chegar aqui e não atrapalhar os trabalhos, vinha escutando uma rádio e o refrão que se cantava era o seguinte: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa Goiânia, o nosso estado de Goiás, o nosso Brasil precisa de uma palavra de esperança. Eu estive há pouco tempo em Brasília, no dia 7. Eu tinha receio, como eu não estou totalmente alheio à propaganda enganosa, eu tive receio se naquele dia nós, brasileiros, iríamos conseguir fazer um grande movimento. Estava no planejamento que falasse o pastor no início, no palanque principal, depois o padre, só que houve um bloqueio ali, furaram um bloqueio na véspera, no dia 6, e tudo mudou. Mas o fato é que consegui chegar lá, no palanque principal, consegui chegar perto do presidente. Ali foi tudo graça, foi tudo uma beleza. Você sabe o que é se sentir no mar de brasileiros, de verde e amarelo? Você sabe o que é você ir contra toda uma imprensa mentirosa, manipuladora, contra todo um congresso, contra esta tirania do Supremo Tribunal Federal? Não sei se é possível, se pode falar aqui na Câmara de Vereadores tem imunidade? Então, se não tiver, eu tenho a de Deus. Esta tirania do Supremo Tribunal Federal. Nós não devemos temer o Congresso. O Congresso é escravo, é refém do Supremo. Um mar de gente, vestida de verde e amarelo, doutora, foi para as ruas para dizer o quê? Nós somos cristãos. Nós defendemos a vida. Nós defendemos a família. Nós defendemos a escola sem ideologia. Nós defendemos os princípios nos quais fomos educados. Nós não vamos usar recurso público para incensar qualquer besta aí, Paulo Freire, qualquer patrono de educação forjado, não. Nós sabemos quem somos, de onde viemos e para onde nós queremos ir. É isto. E lá pude estar perto do presidente, a delicadeza dele, eu só estava ali com a imagem da padroeira do Brasil, porque eu penso que ela agrega no sentido dos católicos, os evangélicos, tenho tantos amigos, têm uma gratidão para com Nossa Senhora, tem uma maneira diferente de se relacionar com ela. E ao chegar à caminhonete, eu pensei que o segurança dissesse: o presidente vai cumprimentar o senhor. Mas ele falou: ele quer que o senhor suba. Eu subi a caminhonete com a imagem e percorri 800 metros. Um padre. Ali tinham pastores, ali tinha o padre, ali tinha a imagem da padroeira do Brasil. Percorremos. E por que isso? Porque nós queremos dar um recado. O Brasil é terra de Santa Cruz. O Brasil é terra da família. A gente usa essa expressão ideologia de gênero, que nem é mais exata, mas coloque no pacote tudo. A destruição do que é a família. O divórcio, o aborto, a perseguição, o combate à educação, a negação de tudo aquilo que é sensatez.
Alguém poderia dizer assim, poxa, mas o senhor talvez negue o direito de adversários que pensam diferente. Não, eu militei na esquerda, eu fui petista, fui admirador do Lula, eu me permito dizer que eu também fui burro. E quando eu digo que fui curado dessa enfermidade do petismo, não tem coisa pior para um petista escutar isso. Se eu dissesse, você é radical, se eu dissesse, você é revolucionário, nada ofenderia tanto. Mas eu dizer que é uma enfermidade, como de fato é, como de fato escuto todo dia de esposas, de filhos, de alunos, que não suportam mais, não é? Então, na verdade, o que eu estou fazendo é jus. O púlpito da Igreja Católica foi escolhido para se eleger à esquerda, para se eleger tudo aquilo que faz parte da esquerda. Este marxismo que chegou ao Brasil, mitigado, da escola de Frankfurt, está muito arraigado por aí. Muito cuidado então, senhores, eu venho aqui para dizer, muito cuidado com o uso das palavras, muito cuidado, senhores legisladores aqui da Câmara de Vereadores de Goiânia, muito cuidado com as artimanhas das quais se valem para colocar leis. Leis dos homens não podem nunca contrariar as leis de Deus, a receita de Deus. E o que que dá, padre? O que que dá? Se eu não ler esses jornais, casal de lésbicas cortou o pênis, matou, degolou e esquartejou o filho de 5 anos por não querer ser gay. Está aqui. Travesti agride e assalta motociclista e acaba presa pela polícia militar. Casal de lésbicas matou, degolou e esquartejou criança de 9 anos. Pai gay de irmãos mortos em incêndio é preso temporariamente em Poá. Casal homossexual assassinou o garoto de 7 anos a marteladas por não aceitar se vestir como menina. Detenta que comoveu o Drauzio Varela, estuprou e matou criança. Travesti. Mãe trans perde a guarda do filho após vídeo com peruca no Pará por ter exposto o menino ao ridículo. Casal gay é preso no Rio de Janeiro acusado de abusar de criança de 12 anos e transmitir o vírus HIV para criança. E depois, vários relatos, documentação aqui de pesquisa da esquerda. Não peguei do bispo ou de algum colega padre, pastores, peguei da esquerda, dizendo que a violência no meio daqueles, entre aspas, casais, é muito grande. Ah, padre, mas então estamos iguais. Não, não estamos iguais. Se trata de algo na base, de um desequilíbrio, de uma anomalia, cujos frutos estão aí para que nós prestemos atenção. Mas aqui tem particularmente um testemunho. Jean-Pierre, um europeu, um francês, documentarista, ele diz, eu não apoio o lobby gay, não. Eu sou gay assumido, ele fala, mas não apoio que os gays adotem crianças e façam isso. Porque no meu conceito, ele diz, uma criança deve ter o direito de conhecer o pai e a mãe e de ser educado por este pai e por essa mãe. E ele fala, nós, gays, fomos traídos pelo lobby gay no mundo inteiro. Por quê? Porque a bandeira deles não é a nossa. Então, vejam bem, que dentro do grande movimento que combate a família, tem muitos, e não são poucos, pessoas que têm esta dificuldade, pastores, no seu emocional, que querem ajuda, que querem seguir nosso Senhor, que não modificam a palavra de Deus para endossarem os seus erros de maneira nenhuma. E como eu falei, várias pesquisas aqui, o drama do armário duplo, a violência invisível entre casais do mesmo sexo, a grande violência entre aqueles que optam por este caminho, tudo isso aí. O que eu quero dizer então, agora no final, é essa palavra de esperança. A alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos achar que a nossa batalha não vai ter vitória, prêmio no final, vai ter sim. Porque a nossa causa é a causa de Deus, é a causa da família. Nós queremos que nossas escolas sejam escolas saudáveis. Nós queremos que nossas famílias, elas sejam aquilo que Deus pensou quando edificou as famílias. E aí vem alguém e diz assim, poxa padre, mas o Estado é laico. É laico, mas não é ateu, não é verdade? Quem foi que escreveu na cédula, louvado seja Deus, na cédula do dinheiro? Não é verdade? Fui eu? Não. Quem foi que escreveu na carta magna do país, da nossa Constituição, estas leis são promulgadas debaixo da autoridade de Deus, debaixo de Deus. E essa frase, nas formalidades das casas de leis, vamos começar nossos trabalhos debaixo da proteção de Deus, não é verdade? E no nosso calendário, quem foi que colocou lá
estes dias santos, Sexta-feira da Paixão, Corpus Christi, 12 de outubro, 25. Por quê? Porque nós temos uma história. Nossa terra tem uma história de seguir nosso Senhor Jesus Cristo e seus princípios. É terra da Santa Cruz. E não venhamos com aquela falácia também de que o país estava bem sem a chegada dos portugueses, dos europeus, porque o índio é inocente, é o bom selvagem. Não, senhores, aqui se matavam, aqui gente comia carne de gente humana. Perguntem para eles o que querem ser, perguntem para eles se não são brasileiros, perguntem a mim que sou testemunha em Brasília, quantos índios vi lá, reivindicando os seus direitos, porém sendo brasileiros, querendo o desenvolvimento, querendo que a economia lhe abram as portas cada vez mais. Então é por esse Brasil, é por essa pátria bonita, é pela liberdade de expressão, é contra todas essas ameaças que eu venho aqui dar essa palavra, deixar a bênção aqui com todos os senhores e senhoras. A ciência é tão exaltada, pois bem, a ciência diz que a vida começa com a concepção. A ciência é tão exaltada, e às vezes é como se de um lado fosse Deus, do outro lado a ciência. Pois a ciência é quem diz que o ser humano nasce macho e fêmea, homem e mulher, não tem coluna do meio. É a grande ciência, Goiás, é a grande ciência, Brasil. Vamos seguir a ciência então? Não vamos ser cegos, jamais. Nós estamos defendendo a família, defendendo a causa de Deus. Nós estamos preparando um presente e um futuro melhor e de paz para os nossos filhos. Não vamos discriminar de maneira alguma as pessoas que tenham alguma dificuldade. Jamais. O verdadeiro amor não discrimina, não exclui. Mas não confundamos isto com a falsa compaixão. Na minha paróquia eu prego, e aqui também insisto, graças à falsa compaixão de pseudo-cristãos, o Brasil está cheio de criminosos, penas brandas, leis que não ajudam ou não a aplicação delas, graças à falsa compaixão. Se não fosse a falsa compaixão de cristãos, muita gente não teria sido assassinada na rua, muita gente não teria sido estuprada, muitas crianças não teriam sido abusadas. Tudo isso graças à falsa compaixão, que não tem nada de piedade, não tem nada de bíblico, nada de cristão. Quero deixar uma bênção agora para todos e me colocar à disposição também para ajudar nos debates. Me perdoem se extrapolei o tempo, me perdoem se fui incisivo, me perdoem se poderia ter abordado algum aspecto que os senhores e senhoras não escutaram aqui. O tema é assim, muito vasto. No entanto, era o que eu tinha preparado para falar neste tempo que me confiaram. O Senhor esteja convosco. Sobre as pessoas todas aqui presentes, sobre as pessoas ligadas a vocês pelo afeto e pelo sangue, sobre as nossas famílias e sobre a herança genética, cultural, de fé que recebemos como um patrimônio. Esta herança pela qual nos sentimos responsáveis, até como gratidão. Sobre todos desçam esta bênção daquele Deus que inventou a família, que defendeu a família, que morreu pela família, que escreveu as páginas mais lindas que nenhuma literatura do mundo consegue superar sobre a família. Homem, mulher, filhos. Jesus, Maria e José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja Católica, pastores, celebra a memória dos santos arcanjos bíblicos. Gabriel, o do anúncio. Rafael, o da cura. E Miguel, o da luta. Nossas famílias precisam da cura de São Rafael, da luta de São Miguel. E precisam do anúncio de esperança, Gabriel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima também seja louvada. Amém. Muito obrigado a todos.